De volta com o Educador Entrevista, sexto bloco. Converso agora aqui com o Dr. Matheus Cavalini. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educador. É sempre um prazer estar aqui. E vamos lá falar um pouquinho sobre empréstimo bancário, sobre financiamento, para ajudar a população aí nas informações. Matheus, a gente percebe isso, né? As novas tecnologias facilitaram nossa vida, mas também facilitaram a vida do golpista, né? Os golpes migraram aí. A gente tem visto, você citou o primeiro empréstimo, né? E eu começo aqui justamente com a pergunta da dona Laura, né? Que ela não aguenta mais, enquanto aí pensionista, receber aí empresas ligando para que ela faça empréstimo consignado, né? E que uma amiga dela, inclusive, sofreu um golpe aí de não ter contratado o empréstimo e só percebeu que tinha contratado, que eles tinham feito o empréstimo no nome dela 4 meses depois. Dona Laura, tem que tomar muito cuidado porque hoje em dia os pensionistas estão recebendo muitas ligações de pessoas, às vezes realmente ao banco ofertando empréstimo, porque o empréstimo consignado é uma excelente carta de crédito para o banco, porque como ele consigna na sua pensão, no seu salário, o risco dele é muito menor de você não pagar. Então, da escala de prioridade dos empréstimos, o consignado é o melhor, tanto para você, tá, se precisar, quanto para o banco. Mas muitas pessoas estão ligando, né, em nome de banco, e eles sabem todos os seus dados, e aí a gente se pergunta, como que eles sabem? Gente, hoje em dia a internet, ela publiciza tudo isso, né? Então, se você, por exemplo, tem um processo de aposentadoria, se você tem um processo, alguma ação judicial, um inventário, alguma coisa, é só você entrar, o processo é público, essas pessoas pegam os dados. E aí, a hora que ele liga para você e passa todos esses dados pessoais, dá certa credibilidade naquilo que ele está falando. Ele sabe, tem gente que sabe já até o dado do empréstimo, CPF, RG, quantas parcelas você já pagou. E aí você faz esse empréstimo, muitas vezes não é solicitado. E aí, muita gente, Luciano, às vezes pega o empréstimo e entra em contato depois, fala, você solicitou um empréstimo aqui e tal, mas você tem certeza que você quer esse empréstimo? Aí ela fala, não, eu não quero, caiu na minha conta o valor, que cai mesmo, né? Às vezes você faz pela internet, cai lá R$5.000 na sua conta. Aí ele fala, não, tudo bem, eu sou a Marisa aqui, gerente do Banco X, a gente vai fazer um termo para você cancelar esse empréstimo. Aí manda até um termo, tudo bonitinho, com a assinatura do gerente do banco. Você fala, não, muito certo. Você assina, fala, agora está tudo certo, nós vamos cancelar, agora eu vou disponibilizar uma conta para você devolver. Você devolve esse empréstimo, e aí pronto, é um golpe. A pessoa pegou, você vai continuar pagando 48 prestações, 58 prestações para o banco, e a pessoa pegou. Matheus, como que eu sei que isso é golpe? Primeira coisa, você vai perceber o seguinte, na imensa maioria das vezes, a pessoa que você está devolvendo o empréstimo não é um CNPJ, é uma pessoa física. Então, se é uma pessoa física, não vai cair no nome de uma pessoa física. Não faça o Pix, não faça a transferência. Matheus, eu estou em dúvida. Vá fisicamente até a agência bancária da tua cidade. Procura lá o Santander, a Caixa Econômica Federal e pede informação para alguém para ver se aquilo é verídico. Infelizmente, vocês, dona Laura, aposentados, são vítimas muito de golpes por isso, né? Que eles às vezes não estão muito habituados com a internet, o pessoal entra, fica com medo e acaba caindo nos golpes. E exatamente, é o que ela cita, né? A amiga tinha o hábito, né, de só ir ao banco, sacar o valor da pensão, né? E nem checava, tirava extrato e nada, né? Ela só foi se tocar um dia que resolveu tirar um extrato e viu um valor lá que não estava na conta, né? E muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Quem é aposentado ou pensionista e tem esse hábito, só começa a perceber depois que já consumiu todo esse valor que foi depositado e que vai começar a tentar sacar e não consegue porque está tendo o abatimento das parcelas. Sim, e a conta o comprometimento da margem, né? Às vezes a margem está tão comprometida, aí a pessoa vai lá, olha a margem dela, vê vários descontinhos lá, 23, 25, e não sabe o que é. Fala, nossa, que valores são esses? Esses são pequenos empréstimos que o pessoal vai fazendo na tua margem, você nem está sabendo, e aí acaba tendo prejuízo. Aí Matheus, eu estou vendo aqui, procura a tua agência, fala lá, estou tendo esse desconto, você poderia verificar para mim? Tal. Às vezes pode ser alguma coisa que você contratou, algum refinanciamento, beleza, mas às vezes não. E aí, Matheus, que eu faço? Vai até na agência e pede assim, para o seu gerente, o pessoal fala, me apresenta o contrato que eu assinei.
É isso. Aí você olha lá, vê se de fato você assinou, vê se é aquele documento, vê se de fato você fez esse empréstimo, porque a natureza do empréstimo consignado é que esse empréstimo é elastecido no tempo, então ele fica muito tempo. Então são 48, 68 prestações. Às vezes você está pagando lá a prestação 60, você nem lembra quando você pegou, entendeu? Às vezes você pegou lá atrás, mas está tudo certo. Então, para não correr o risco de fazer alguma coisa errada, fazer uma notificação errada no Procon, alguma coisa, primeiro procure a agência bancária e verifique isso. Exato. Também é importante a gente destacar aí, não é, enquanto cuidados, etc., a própria família, né, Matheus? Às vezes a pessoa tem pouco hábito, né? Também acontece muitas vezes, como o Pedro coloca aqui, de ligações para contratação. Né? Aí ele coloca duas situações, né? De fato, isso vale enquanto documento, o sujeito contratar por telefone, né? E uma outra coisa que ele coloca de edição desses áudios, né? A gente tem visto golpe que a pessoa liga falando assim, olha, né, vim falar um pouquinho da palavra de Deus para você, você aceita, né? E a pessoa dá vários áudios positivos que depois são reeditados, né, encaixados como concordância. Como concordância. Hoje, para ser muito sincero, Pedro, a maioria dos empréstimos são contratados à distância. É raro os empréstimos que você tem que ir fisicamente na agência. Normalmente são empréstimos cujo valor é muito alto e tem alguma garantia. Empréstimo de veículo, normalmente você vai comprar um veículo, seja usado, numa garagem, enfim, seja diretamente na concessionária, novo. Você vai assinar ali na própria agência o contrato, porque tem que ter uma liberação de crédito, o banco tem que fazer uma análise, e o empréstimo imobiliário também. Agora, os empréstimos, o empréstimo pessoal, que normalmente é um valor mais baixo, e o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, aquele crédito pré-aprovado que você fica, às vezes o banco nem precisa de muita consulta, limite baixo, mais juros altíssimo, é válido sim essas contratações por telefone, é válido essas contratações por WhatsApp, enfim, tá? Porque, claro, tem todo um protocolo a ser seguido. Por isso que, muito, como você mesmo mencionou, tem que tomar muito cuidado com essas ligaçõezinhas que você recebe. Eu gostaria de a palavra de Deus, gostaria de receber aqui uma mensagem, gostaria de doar alguma coisa, tá? Aí vai pegando aqueles pontos lá e joga, e eles entram em contato com o seu banco como se fosse você conversando, entendeu? E hoje a gente sabe, a inteligência artificial facilita essas edições de áudios, manipulação de imagem, então tem que tomar o dobro de cuidado. Muitas pessoas hoje que estão caindo em golpe, que está acontecendo muito, Luciano, é pessoa que tem veículo financiado e às vezes atrasou a parcela. Você sabe muito bem, né? Passou 3 parcelas do seu veículo, o banco pode entrar com a chamada busca e apreensão, que é a retomada do veículo para venda em leilão, para batimento do crédito. Legal. Às vezes essa pessoa, ela por algum motivo, alguma má gestão, alguma coisa, parou de pagar o financiamento, o banco entrou com a ação de busca e apreensão. E aí alguém te liga, e se passando pelo banco, falando o seguinte, você tem aqui um veículo, tá 4 parcelas atrasadas, no total aqui dá R$5.000, você faz a conta, realmente é 5 mil. A gente está te dando uma possibilidade de você quitar hoje, com um desconto, para a gente extinguir a ação de busca e apreensão, no valor de 2 mil. Aí você vou confirmar alguns dados. Ela fala todos os seus dados. Onde ela pegou? No processo de busca e apreensão que o banco entrou. De fato, existe o processo. Ele vai lá, pegou todas as informações. E aí passa para você. Você confirma os dados, fala, não, tá certo. Então, eu vou te encaminhar o boleto. Te envio o boleto, você fala, um valor de 6 mil, 5 mil, vou pagar 2, vou acabar pagando. É um golpe. É um golpe. Atendo muitas pessoas que estão passando por esse golpe ultimamente. Então tem que tomar muito cuidado com a questão de processo, especialmente se você tem processo judicial, porque os golpistas eles estão usando os dados do processo, e processo, na grande maioria das vezes, ele é público, ele não tem segredo de justiça, e ele utiliza isso contra você mesmo, te dando credibilidade naquilo que ele fala. Rogério aqui, Matheus, colocando a seguinte questão. Sofri o golpe, o que eu faço agora? Rogério, depende muito do tipo de golpe que você sofreu, mas vamos falar então de forma genérica. A primeira coisa, você vai registrar um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele não vai... Gente, os policiais hoje, num contexto de golpe, como tem hoje em dia, eles não têm efetivo para investigar tudo isso. Não tem jeito. Então, Matheus, para que eu vou fazer o boletim de ocorrência? Primeiro, você ajuda
o pessoal, a estatística, né? Para a gente ter políticas públicas voltadas para a prevenção de golpes. Mas segundo e mais importante é que você materializa, tem um documento, o boletim de ocorrência é um documento que tem fé pública, para você ingressar com as medidas judiciais posteriormente, entendeu? Aí você materializa aquilo, eu já expliquei aqui na outra vez que eu vim, né? Se for uma fraude Pix, que for algo muito instantâneo, liga, faz o MED, um mecanismo especial de devolução, que você notifica o banco para ter um rompimento cautelar ali. E ali, se você seguir as etapas, você tem muita chance de êxito, dependendo. Porque ali, mesmo que você não consiga de imediato a restituição, caso você faça o MED, caso você vá lá e faça o registro de ocorrência, caso você, às vezes, vá no PROCON, você tenta de todo jeito resolver e aí você já joga meio que a culpa para a instituição financeira, que tem altos índices de lucro no país e que tem que suportar de forma objetiva esses reparos, né, que o consumidor tem que ter. Então aí faz o primeiro boletim de ocorrência, vai no PROCON e se não resolver, procura um advogado para entrar com uma ação judicial para caracterizar a responsabilidade do banco. Perfeito. É importante, né, entender esse passo a passo, entender a importância de fazer o boletim, né, para, de fato, se resguardar, né, e de ter ação. Karina, né, falando uma questão que até eu sofro isso, Karina, né, de sofrer ligação recorrente de um banco, né, confirmando ou não se a gente fez determinada compra, né? E às vezes a gente não é nem a cliente do banco. Né? Não, se você não for cliente do banco, Karina, você já descarta, né? Você já sabe ali, não é. Se for de fato, o banco não vai ficar te ligando para te fazer confirmação de compra, com raríssimas exceções. Se você aprovou, você está com cartão de crédito, você vai lá, você tem limite, o banco já aprovou aquele limite, o limite do cartão de crédito é pré-aprovado. Então, você já tem o valor ali, não faz sentido o banco. Ele só vai te ligar se você passar o cartão e ter algum prejuízo ali, não passar o cartão, né, por falta de limite, alguma coisa. Aí pode ser, de cada 10, 9 vezes ele não liga. Mas se ligar alguma vez, ele liga, fala, ó, não confia de imediato, fala, não, tá bom, tal, desliga e liga no 0800 do banco. Pergunta se de fato eles estão entrando em contato, se aquela ligação é deles. Se você não precisa, as pessoas caem em golpe, Luciano, por quê? Porque fica assustada. E aí, no momento que você está ali apavorado, você acaba fazendo coisas sem pensar. Então, você confirma dado, você manda informação, você faz transferência bancária no momento que você está afobado. Então, calma, fica calmo, liga nos lugares, vai presencialmente na agência. Se você ter calma, você não cai em golpe. Perfeito. E de fato, né, cada vez mais a gente vê mecanismos, né, a gente tem visto aí maneiras de se... Antes a gente tinha a história do bendito sequestro, né, inexistente, né, que se ligava, né, e a gente percebe que isso tem sumido, né, até porque a mídia bateu tanto nessa tecla que as pessoas já criaram estruturas de segurança, mas golpes novos surgem a todo momento. Surgem. Porque assim, vai ficando batido, né? Igual o famoso golpe do WhatsApp, quando eles ligavam lá pedindo dinheiro. Hoje em dia ninguém acredita mais, porque eles usaram tanto essa forma de praticar o golpe que ela ficou meio que disseminou na população, né? Então, ó, cuidado, entendeu? Igual o golpe do sequestro, é antigo pra caramba. Mas vai passando o tempo, eles vão tendo novas ideias, igual esse, por exemplo, da busca e apreensão, é uma coisa nova, para que eles consigam sair do senso comum e conseguir pegar. E, infelizmente, muitos caem ainda, infelizmente. Vamos falar um pouquinho agora de superendividamento, não é? Que a gente percebe que virou uma questão muito da realidade do brasileiro, e aí, muitas vezes, com pressão e sem ter como pagar, porque muitas vezes a taxa de juro no país é muito excessiva, né, doutor? Ou se assinam contratos aí de empréstimos absurdos também, como é que a gente lida com o superendividamento? Perfeito, Luciano, a tua consideração. E nós vivemos um superendividamento da população brasileira em virtude do Estado brasileiro ter sido muito omisso durante muito tempo nessa legislação. A Europa, desde a década de 80, já tem uma lei, já tem leis, um tecido social ali, normativo, para proteger esses consumidores que estão em situação de superendividamento. Lá no direito francês, em 1989, eles colocaram a primeira expressão de superendividamento. São casos ali de má gestão do consumidor, má gestão, que
por contrair inúmeros empréstimos bancários, não consegue ter o mínimo existencial para pagar suas contas do dia a dia, seu vestuário, sua alimentação. No Brasil, durante muito tempo, nós não tivemos uma lei de superendividamento. É incrível. Toda a Europa já estava na frente. E durante muito tempo também, a gente sempre imputou, pelo menos até por omissão, o Estado brasileiro, como o superendividamento, como sendo uma má gestão de orçamento do consumidor. E na verdade não é muitas das vezes. Muitas vezes é fato da vida que faz a pessoa entrar em mais dívidas. Então ela vai contraindo empréstimo e o banco ele vai te empurrando empréstimo, vai te empurrando. De repente você está com um comprometimento de margem de 80%. Entendeu? Você não tem como sair mais das dívidas. E às vezes aconteceu um óbito na família, que a pessoa às vezes fica ruim e acaba fazendo empréstimo. O SPC divulgou uma pesquisa recente que de 8 em cada 10 inadimplentes sofre ansiedade e transtorno de sono. 69% das pessoas lá entrevistadas sofre transtorno de sono, não consegue dormir, alimentação ruim. E aí muitos até consomem mais ainda, então fazem mais empréstimo. Então, o Estado brasileiro sempre foi omisso. A realidade mudou um pouquinho. Em 2021, nós tivemos a aprovação da lei de superendividamento, que trouxe a possibilidade do consumidor, desde que apresentado um plano de recuperação ali, é como se fosse um plano de recuperação de empresa, aquilo que a gente já trazia na lei de falência, mas muito comedida ainda. Na verdade, não é comedida. O direito, Luciano, ele tem um tempo de maturação diferente do dia a dia. Então, assim, a lei é muito recente. Pode ser, por isso que eu sou muito criterioso ainda na utilização da lei de superendividamento. Às vezes tem outros critérios para você utilizar. Uma ação, por exemplo, para limitação de margem, se está excedendo a margem do teu consignado, é mais rápido, é mais simples. A lei de superendividamento, como ela é muito nova, ainda nós não temos muitas decisões judiciais para tratar sobre ela, então a gente não tem muito parâmetro judicial, entendeu? Mas é uma primeira opção para você ter uma desafogada das suas dívidas, né? E, por exemplo, aqui no nosso município, nós temos muitos funcionários municipais, professores, guardas municipais, que têm muito empréstimo consignado, porque é um dos clientes preferenciais. E aqui eu vou falar para você, policial militar, professor, você paga muito além do seu empréstimo consignado por falta de informação. Primeira questão, análise da margem. Você faz análise de margem, às vezes, com pessoa que não sabe fazer e sempre não está comprometida. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, prático. O decreto 60435, artigo 2º, parágrafo 2º, fala o seguinte, não se inclui para efeitos de margem consignável, ou seja, não inclui na margem, pagamento de indenização, bonificação, participação por resultado, ajuda de custo, salário família, auxílio transporte, auxílio creche, 13º, pagamento de abono, férias e demais verbas de caráter não permanente. Ou seja, verbas extraordinárias, e o banco não respeita isso. Tem, por exemplo, policial militar que faz a DGEM, que é a verba extraordinária, o banco vai lá e pega, não pode. Professor, a mesma coisa. Essa é a primeira coisa, margem, muitas das vezes é desrespeitada. Segunda coisa, a taxa do seu contrato. Muitas das vezes ela supera a média do Banco Central. Isso tem que ser uma consulta pelas séries temporais, que dá um pouquinho de trabalho de fazer, mas o resto, 1.530.000 do Rio Grande do Sul, fala que se supera 1,5 vezes a taxa média, teu contrato está abusivo. O método de amortização utilizado, 90% das vezes, tabela price, olha lá no seu contrato, procura essa palavra, price. Se tiver tabela price, a cobrança de juros sobre juros. Muitas das vezes o banco extrapola aquilo que ele pode cobrar na prática. Seguro prestamista, que configura venda casada, não pode, mais ou menos o que acontecia no cinema antigamente. Taxa e tarifa, só de taxa e tarifa nós temos mais de 37. Você nem sabe o que você está pagando, porque às vezes está no aditivo contratual, é um absurdo. E você, às vezes a pessoa, por não conhecer, enfim, cai de pessoas que não conhecem a legislação e praticam atos que não são devidos ali para melhorar a situação. E aí acaba tendo esse comprometimento, entendeu? Se tiver a informação correta, Luciano, e saber isso, e saber esquematizar isso, tem todo um trabalho, claro, de forma extrajudicial, que você pode fazer até sozinho, muitas das vezes. Mas aí, se você fazer de forma certinha e levar isso ao Poder Judiciário, a possibilidade de você pagar muito menos no seu empréstimo é muito alta. Perfeito. É bom a gente pontuar, né, que se começou a mexer, de certa forma, disso no país, como, por exemplo, a questão do endividamento com cartão de crédito, não é? Aprovada é uma nova legislação que, olha,
né? Você tem um limite agora nessa dívida que é o dobro, como é na Europa, né? Como é em vários lugares do mundo, que assim, às vezes... Passou o dobro que você pagou, automaticamente está quitado. Exato, né? Congela isso aí. E na Europa, inclusive, em alguns locais, na verdade até mais, não é, aqui só aplicou para a dívida de cartão de crédito, porque a dívida de cartão de crédito do Brasil é assim, para não falar outra palavra, é um absurdo. A taxa de juros às vezes supera 370% ao ano, é absurdo. Não tem risco bancário que justifique uma cobrança dessa. Não tem. É absurdo, é lucro em cima de lucro, não tem como a gente justificar isso para um consumidor. Peraí, como que minha dívida de 2.000 virou 80? Isso é uma excrescência, não existe isso. E aí, por conta disso, nós tivemos a aprovação da lei que automaticamente, se a tua dívida é só de cartão de crédito, tá? Infelizmente, eu acho que deveria estender para empréstimo pessoal e CDC, pelo menos por enquanto. Imobiliário é um pouco diferente, tá, Luciano? Porque utiliza o SAC, que é o sistema de amortização constante. Inclusive, a tua parcela no imobiliário, ela cai. Você começa a pagar uma parcela, ela vai caindo com o tempo, porque é um outro sistema de amortização, cuja taxa é pós-fixada, ela não é pré-fixada. Então, ela sofre oscilação da economia. Tecnicamente falando, para não ficar juridiquês, não dá para fazer isso. Mas, no cartão de crédito, no pessoal e no CDC, dá. E não é justo? Você pagou o dobro do que você já pegou. Você já pagou a dívida 2 vezes. Automaticamente está quitada. Automaticamente. O banco já repôs o valor, né? Inclusive com o desgaste inflacionário que ele teve, e ainda já teve o lucro dele. Então não faz sentido. Perfeito. Quero finalizar aqui com a mensagem da Amara, né? Agradecendo aí pelas colocações. É importante tratar desse tipo de temática. A população vem sendo muito enganada e ela espera realmente observar mais programas com esse tipo de temática. Eu aproveito para agradecer sempre, doutor, pelo carinho aqui conosco, né? Esperando aí que a gente tenha colaborado de alguma maneira com os espectadores que sofrem com essas problemáticas. Exatamente. Obrigado, Mara, pelas palavras aqui, pela participação de todo mundo também. E eu sempre busco aqui, quando eu venho a convite na TV Educadora, trazer temas do dia a dia, né? Para facilitar, para a pessoa ter um entendimento, para a pessoa poder aplicar no dia a dia dela. E direito bancário é um tema que de cada 10, 9, 8 brasileiros tem um empréstimo bancário, tem algum financiamento, porque o crédito no Brasil ele é caro, precisa, né? As pessoas precisam para ter acesso aos bens. Então é uma temática que está muito no dia a dia da população. Então muito obrigado, Luciano, pelo carinho também, muito obrigado à TV Educadora e até a próxima oportunidade.